fazem a mesma coisa? Não, só faz confundir. O mute não tem nada a ver com o mute de screen. Ah, sim. Não, mas mute não devia ter nada a ver com screen mesmo, né? É que em outros projetores tem, né? Tem o Peak Mute, que é não é um bom nome mesmo. Tem uma padronização de tecnologia. É. Olá, gente. Então, o que eu tinha combinado de fazer hoje, num arremate aqui do curso, é primeiro fazer algo que a gente não teve tempo de fazer na semana passada, que foi dar uma olhada no sistema 3D que explora um ambiente de visualização tridimensional, os aspectos geométricos, e segundo, muito rapidamente, dar uma ideia do tipo de coisa que está envolvida quando se constrói uma imagem realista de uma cena. Então, o sistema aqui mostra o desenho produzido para essa linha de comando box. Então, o que a gente vê é um quadrado. Então, por que isso? Porque o que está sendo representado aqui, tá, é a projeção do espaço final de ordenação. Então, se você não mudar o viewport, o sistema está considerando, tá, que a projeção que está sendo feita está representando, está mapeando o intervalo de -1 a 1, de -1 a 1 para a tela. Tá? Então, como esse box representa o cubo 0,1 por 0,1 por 0,1, o que a gente está vendo, tá, é justamente a origem, tá, até o ponto 1. Então, para ver como é que a gente pode alterar esse aspecto, então, se o que a gente quer, tá, é simplesmente uma projeção ortogonal, a gente cria essa projeção ortogonal estabelecendo valores x mínimo, x máximo. Então, o que a gente vai fazer é mapear esses cantos, tá, para outros valores que não sejam -1, 1. Então, por exemplo, se eu faço esses valores serem, por exemplo, de 0 a 2, vamos fazer de -1 a 2, de -1 a 2, -1 a 2, por exemplo. Deu alguma coisa errada aqui. Faltou uma vírgula. Então, o resultado é que agora esse cubo está centrado, né? Porque -1 a 2 coloca o centro da tela em 0,5, tá? E isso causa o cubo estar centrado, mas por enquanto, tá, com a projeção ortogonal. Eu começo a modificar o aspecto aqui do cubo aplicando transformações. Então, uma transformação possível é a transformação de rotação, por exemplo. Então, para especificar uma rotação, eu digo qual é o ângulo e digo qual é o eixo. Tá? Então, por exemplo, o efeito de eu fazer uma rotação de 15 graus em relação ao vetor 0, 1, 0, tá, é fazer
uma rotação de 15 graus em torno do eixo Y, tá? E aí o cubo, no lugar de estar de frente para a projeção, foi inclinado. E aí eu posso combinar isso aqui com uma outra rotação, digamos uma rotação de 20 graus em torno do eixo Z. Tá? E o resultado, tá, é isso que a gente tem aqui. Vocês vão observar que parece um pedaço, tá, ali cortado. Tá? Esse pedaço aparece cortado porque depois que eu rodei, ele está batendo em cima de um desses planos near ou far que estão delimitando a minha cena. Tá? Então, provavelmente, isso deve estar batendo no plano near, né? Porque é o que está mais próximo, tá, aqui da gente, onde está acontecendo isso. Então, para eu trocar isso aqui, basta que eu mude, tá, esse plano near, por exemplo, para menos 2 a 2, tá, e aí a gente não tem mais isso ocorrendo. É claro que esse negócio, tá, é uma maneira de você conseguir certos efeitos, né? Então você pode produzir, por exemplo, seções aí no cubo, quando você corta, por exemplo, no plano z igual a 0. Tá? Então, enfim, então vamos voltar aqui ao nosso cubo original. O cubo é sempre o mesmo, né? Mas aquele em que ele aparece inteiro, tá? Então esse aqui foi o resultado de eu visualizar esse cubo, tá, devidamente rotacionado, tá, nesses ângulos, tá, segundo o eixo Y, tá, e depois em relação ao eixo Z. Tá? Então as transformações, tá, são as transformações usuais. Uma coisa que é interessante, tá, é que a gente pode imprimir as matrizes que estão envolvidas aqui. Então, vou tirar isso mais para cá um pouquinho. O que a gente está imprimindo aqui aqui do lado direito aqui da tela são as duas matrizes que o OpenGL mantém separadas, tá? Uma, a matriz o MV, que é o Model View, tá? O MV é de Model View, tá? É a matriz de transformação no espaço da cena. Ou seja, é a matriz que diz como é que os objetos a serem desenhados estão sendo levados do seu sistema de coordenadas para o sistema de coordenadas do mundo. Tá? Então, se a gente... não está aparecendo aqui estão aparecendo só 3 colunas. Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui esse valor para aparecer a 4ª coluna. Agora sim. Estão aparecendo as 4 colunas. Então, essas duas matrizes, nesse caso, tá, são ambas transformações afins, tá? Não tem nenhuma transformação projetiva envolvida. Tá?
A primeira matriz, se vocês observarem, ela não tem nenhuma translação, é uma transformação linear, e, na verdade, ele é o produto dessas duas rotações. Tá? Então, o que a MV está representando, tá, é o produto das duas rotações. Tá? A matriz PRJ, tá, é a matriz que leva, tá, um objeto do espaço da câmera, quer dizer, depois que ele sofre essas transformações, tá, para o nosso espaço, tá, que é um espaço que vai de -1, 1, tá, a 1. Tá, então, como lá na nossa matriz ortogonal, tá, os valores de... não é uma coisa simétrica, quer dizer, de -1 a 2, por exemplo, tá, essa transformação tem uma translação, né, como apareceu na última questão da prova. Tá? Então, o que isso aqui está dizendo, tá, essa matriz é a matriz que leva, tá, aquele paralelepípedo -1, 2, -1, 2, -2, 2, tá, no paralelepípedo -1, 1, -1, 1, -1, 1. Quer dizer, é diferente do que foi feito na prova, porque esse é o OpenGL. Tá? Então, o OpenGL trabalha, como diz, desculpe, diferente do que aconteceu aqui, como é descrito no livro, acontece como foi descrito na prova. Tá? Ou seja, a faixa de valores de Z aqui no final é de -1 a 1 e não de 0 até 1. Ok? Então, são essas as matrizes aqui que a gente tem envolvido. Tá? Bom, a coisa fica mais interessante, né, quando a gente troca essa projeção ortogonal, tá, por uma projeção perspectiva. Tá? Então, nós vamos trocar aqui essa projeção ortogonal por uma projeção perspectiva. Aliás, e isso acontece, né, com esse par de comandos, né, que estabelecem o PERSP, tá, que estabelece qual é a projeção perspectiva, tá, que a gente vai querer fazer, tá, e o LUCAT. Eu estou na dúvida, não me lembro agora, tá, se o LUCAT funciona também com a projeção ortogonal. Tá? Então, primeira coisa, vamos voltar aqui ao nosso cubo na posição padrão, tá, para quando o cubo está na projeção padrão, não mudou nada na matriz de projeção, mas a model view passou a ser a identidade. Tá? Vamos colocar aqui, e agora eu não lembro da ordem que tem que ficar. Estou fazendo experiências também, tá? Que eu não lembro mais como é que isso funciona. Vamos ver se a gente consegue, dentro desses comandos, modificar a nossa projeção, tá? Estabelecendo um novo LUCAT, tá? Porque são dois passos. Né? Um passo, o LUCAT, ele é responsável por fazer a transformação do sistema de coordenadas do mundo para o sistema de coordenadas da câmera. Tá? Enquanto a PERSP e o orto são responsáveis para fazerem o resto do processo, de levar do sistema de coordenadas da câmera para o sistema normalizado do final. Então, em princípio, essas duas coisas funcionam de maneira independente, tá? Mas eu não lembro bem se a ordem aí de especificação faz diferença. Então, a gente experimenta para ver. Tá? Então, eu vou ainda trabalhar com uma projeção ortogonal, tá? Mas vou mudar, tá, a maneira como eu estou olhando para o cubo.
Tá? Então, pensem, tá, que a gente tem ali uma caixa ali na origem, tá, que tem tamanho 0,1 por 0,1 por 0,1. Tá? E eu vou querer observar, tá, essa caixa de uma outra posição. Tá? Então, que posição é essa na qual vou estar querendo observar essa caixa? Eu vou querer me colocar, tá, num ponto, digamos, de coordenadas 2, 3, 2. Olhando para a origem, por exemplo. Tá? E a minha referência de vertical, tá, é o vetor Z. Algo está errado. A Luquette não tem traço. Ele gostou de tudo direitinho, mas a gente não está vendo nada. Tá? Então, vamos aumentar aqui essa área aqui para ver se o problema é só de clipping que a gente tem ou não. Uma coisa que a gente não está vendo nada, que certamente é uma das razões, eu estou afastado agora da cena, né? Então, ok. Tá? Então, a gente está fazendo uma projeção ortogonal, tá? E isso corresponde mais ou menos ao que aconteceria se eu estivesse nessa posição olhando, tá, uma caixa colocada ali no chão. Eu estou olhando de cima, tá, essa caixa que tem tamanho 1. Se eu alterar, eu posso agora aplicar transformações aqui. Eu posso, por exemplo, transladar essa caixa tá? Então, agora ela fica mais acima, tá? Mas a observação que eu tenho aqui da caixa é a mesma, tá? Porque não tem perspectiva. Tá? A projeção é ortogonal, quer dizer, não importa se eu estou olhando de cima, tá, ou se eu estou olhando do mesmo nível, tá, porque a projeção é uma projeção ortogonal. Ok? Então, o Luquette, tá, controla como é que a gente leva coordenadas do mundo para as coordenadas da câmera. Tá? E a projeção, que pode ser ortogonal ou perspectiva, controla como é que as coisas são levadas do sistema de coordenadas, cuja origem está no olho do observador, tá, para a tela. Pode falar. Certamente, sem dúvida. Quanto a gente está com projeção ortogonal, essa matriz, tá, é uma transformação afim. Tá? Não tem ponto de fuga. Tá? É o que a gente tem aqui nessa cena. Agora vamos então mudar, tá, essa projeção para uma projeção perspectiva. Então, o Luquette é o mesmo, tá? Mas agora a gente vai querer colocar uma perspectiva, tá? E os parâmetros são qual é o ângulo, tá, de visão. Tá? Então, vamos fazer
primeiro uma coisa ampla, tá? 60 graus, por exemplo. Qual é o aspect ratio aqui? Então, como eu estou trabalhando com uma porção de visualização quadrada, tá? Vou escolher esse aspect ratio igual a 1. Tá? E vou dizer, tá, qual é o near e qual é o far. Tá? E vou usar o mesmo que eu tinha antes, tá? De menos 5 a 5. Tá? E aí não vimos nada, temos que entender por quê. Matriz... primeira coisa, notem que agora, tá, essa nossa matriz de projeção, tá, não é mais uma transformação afim. Tá? Mas eu não sei o que está errado aqui, não. Vamos tirar esse translate aqui por enquanto. O que está acontecendo? Não sei. Eu acho que não faz diferença, mas por via das dúvidas. Não mudou nada aqui na projeção, não? Não sei. Vocês percebem o que está acontecendo? Coisa um pouco estranha aqui é aquele menos 1 ali na matriz de projeção, que eu esperava que fosse um 1 e não um menos 1. Mas isso, na verdade, como isso pode acontecer. O far está muito perto? Não. Pode aumentar esses números aqui. Ah, não, já sei. Não. Bom, a primeira coisa é que esse near e far são em relação... É por isso que está dando aquele menos 1 ali. Pode ser que ele esteja se atrapalhando com isso de alguma maneira. Tá, eu estou olhando para trás do observador. Pode ser. Acho estranho isso, mas nós vamos colocar um 5, por exemplo. Tá, é isso. Pode ser que, ao colocar esse negativo, isso atrapalhasse os algoritmos de clipping aí. Quer dizer, normalmente, o que a gente esperaria é que esses valores fossem valores positivos para ver o que está à frente do observador. Tá? Agora está fazendo sentido. Tá? Então, estou me posicionando, mais uma vez, num ponto que está 2 numa coordenada, 3 na outra, 2 na outra, tá? Olhando aqui para essa caixa, tá? E quando eu olho para essa caixa, eu estou olhando lateralmente, tá? E
de cima. Tá? E agora faz diferença se a gente faz uma translação. Então, primeira coisa, agora tem ponto de fuga. Tá? As retas não estão mais paralelas. E agora, se a gente translada, você passou, tá, a estar olhando essa caixa, ela está agora no nível do seu olho, não? Então uma parte está visível, tá, e a outra parte não. A gente controla, através desse ângulo aqui, qual é a abertura da câmera. Tá? Então, quanto maior esse ângulo, mais grande angular a câmera é, quer dizer, é mais capaz, tá, de observar uma área maior, tá, e isso causa também mais distorção, tá, aí na perspectiva, porque o que está bem na sua frente praticamente não sofre alteração na perspectiva, é quase igual à projeção ortogonal. Quanto mais no canto você esteja, tá, mais deformada é essa visão. Ok? Então, aí é com vocês aí explorar mais esse ambiente. Outra coisa aí que eu queria mostrar, não coloquei ainda o link na página, mas vou colocar. Uma apresentação que a gente preparou para um curso aí há um tempo atrás. Preparei junto com o professor Anselmo Montenegro, lá da Universidade Fluminense, que tem uma apresentação, né, relativa a modelos de iluminação. Né? Então, a parte de projeção perspectiva, tá, e do tratamento de visibilidade, tá, que a gente não discutiu aqui nesse programa, mas é feito essencialmente usando o Z-Buffer aí nos computadores atuais. Mas para você ter realismo, você tem que levar em conta o efeito da luz nos objetos. Senão tudo aparece como se fosse algo chapado. Tá? Então, aqui mesmo, tá, voltando aqui ao nosso programa, se se você simplesmente... na verdade, nem tem, tá? Porque eu não cheguei a implementar o que acontece com esses desenhos, caso eles sejam preenchidos com uma cor. Então, esse desenho só desenham linhas mesmo. Mas se você preencher com uma cor esses polígonos, você vai ter uma ideia de realidade ainda pior do que desenhando as linhas. Porque quando você desenha as linhas, tem uma ideia estereotipada de profundidade. Você consegue decodificar que umas linhas estão no fundo, outras estão na frente, mesmo não escondendo as linhas. Você consegue imaginar aquilo ali como sendo um cubo feito de arame. Mas quando você preenche
você passa a olhar aquilo ali como um polígono. Tá? E aí perde completamente essa noção de tridimensionalidade. Então, para que essa tridimensionalidade apareça, você precisa verificar como é que a luz, tá, vai interagir com os objetos. Vai ter que fazer diferenças de cor de acordo com a intensidade da luz. Tá? E aí, existem várias coisas, tá, para você representar. A mais importante de todas elas, tá, é a reflexão. Ou seja, a maior parte dos objetos é opaco, tá, e a luz que a gente observa associada a esse objeto, tá, é a luz do ambiente que incide sobre esse objeto, se reflete e atinge o nosso olho. Só que isso não captura tudo. Tá? Além da luz refletida, tem a luz refratada também. A luz que passa por objetos transparentes, a luz que passa parcialmente em objetos translúcidos, tá, como um vidro leitoso, tá, e a luz que se reflete internamente ao objeto, que dá o aspecto de objetos como mármore. Então, um mármore, tá, ou também porcelana, outras superfícies, tem a propriedade, tá, de que quando iluminados aí com luz, tá, a luz se reflete uma parte, mas uma parte da luz incidente consegue penetrar, tá, nessa estrutura, tá, e é refletida internamente. Tá? A pele é assim também. Quando a gente coloca uma lanterna perto da pele, a gente percebe que fica vermelho em volta. Tá? A luz penetra na pele, tá? E a gente tem uma sensação que não é de um objeto completamente opaco. Tá? Então, todas essas coisas são importantes para dar realismo. Eu vou descrever aqui brevemente somente o primeiro aspecto, tá? O aspecto de reflexão. Mas aqui nessa apresentação tem um pouco a respeito das outras coisas também. Então, os modelos que descrevem essa interação da luz, tá, são chamados modelos de iluminação. Tá? Então, o que a gente quer exprimir nesse modelo? É ter diferenças, tá, da intensidade da luz, tá, de acordo com a forma como a luz incide nos diversos objetos. Tá? Então, esse modelo de iluminação são modelos físicos. Tá? Eles são baseados em leis físicas, embora o que a gente vai realmente representar aqui são aproximações daquilo que ocorre com objetos reais. Tá? Então, coisas que vão entrar no modelo são o tipo do objeto, tá? E tipo do objeto inclui a maneira como ele vai reagir, tá, às luzes visíveis, e que pode ser diferente de uma luz para outra. Na verdade, é diferente. Né? Quando se diz que um objeto é vermelho, você está dizendo que ele é capaz de refletir a porção vermelha da luz branca e guardar o resto. Tá? Mas, na verdade, pode não ser apenas isso. Tá? Ele pode filtrar, tá, as diversas comprimentos de onda, tá, de forma diferente. Tem objetos, inclusive, que são capazes de guardar a energia luminosa, tá, e emitir mais tarde. Tá? Objetos fluorescentes fazem isso. Tá? Então, já sabe que vai ter que trabalhar com simplificações aí para poder fazer alguma coisa. Então, tem objeto, tá? Os tipos de fontes de luz, tá? Onde elas estão, que vai aparecer depois, mas também se elas são fontes pontuais, se elas são extensas, qual é a cor da luz que elas emitem.
tá? E também vai interferir a posição relativa, tá, de objetos e as fontes de luz. Tá? Então, como eu disse, nós vamos aqui, eu só vou falar de objetos opacos. Tá? Então, técnicas adicionais são necessárias para lidar com transparência, translucidez. Tá? Tem objetos que são mais complicados, porque eles fazem reflexão direta, como, por exemplo, esse tipo de materiais que você coloca em quem tem que trabalhar à noite, ou em pessoas que andam de bicicleta à noite, tá? Que é um material refletivo que consegue refletir a luz na mesma direção que ela é emitida. Tá? Então, esse comportamento é um comportamento que tem que ser modelado, caso você queira trabalhar com esse tipo de objeto. Então, do ponto de vista de luz, né, cor, forma, posição, orientação, tá? Por exemplo, você pode ter uma luz direcional ou pode ter uma luz que seja omnidirecional, que ela vai em todas as direções. Isso vai obviamente, afetar o modelo. Então, como eu disse, os sistemas gráficos usuais, tá? Sistemas gráficos prontos aí para consumo, eles usam modelos de iluminação simplificados, tá? Em que algumas dessas leis são leis empíricas, não correspondem exatamente ao que ocorre com os objetos. Agora, há modelos mais sofisticados que não são práticos para sistemas aí de pronto consumo, porque demora muito tempo para você processar uma cena, mas que podem ser usados quando você precisa gerar imagens altamente realistas offline. Então, por exemplo, para um efeito especial num filme que você pode precisar gastar um dia, né, para gerar 10 segundos aí de filme. Então, o método da radiosidade é um desses métodos. Então, o modelo básico aqui é o modelo que exprime a porção da luz emitida que é refletida pelo objeto. Tá? Então, o que a gente vai fazer na hora de olhar para o aspecto de um objeto é toda a reflexão que ele dá às diversas fontes de luz, tá, que estão presentes na cena. Então, o que a gente vai descrever aqui vai ser como é que esses modelos descrevem a ação de uma fonte de luz, mas isso vai ter que ser somado por todas as fontes que você tenha na cena. Então, o único modelo aqui que a gente vai tratar também, tá, é esse em que a gente tem uma fonte de luz pontual e omnidirecional. Então, ela é tratada como um ponto, tá, que emite raios em todas as direções. Tá? Isso é uma aproximação razoável quando você tem um ponto que está suficientemente longe e é suficientemente pequeno em relação aos objetos que aparecem na cena. Então, por exemplo, aqui, essas lâmpadas que estão no teto, tá, dá para tratar como uma fonte pontual se a gente estiver interessado em modelar somente o que acontece aqui. Se você quiser representar o teto, não é bem assim, porque como você tem a cobertura, elas não incidem diretamente no teto, apenas de forma indireta. Então, depende do que você está interessado em representar. Caso seja necessário, a gente pode usar, tá, um modelo de luz distribuída. Por exemplo, para levar em conta a iluminação aqui do auditório proporcionada pelas janelas, provavelmente a melhor maneira seria usar algo desse tipo.
Então, dado um objeto e uma luz incidente, né, uma parte da luz é absorvida, tá, uma parte da luz é refletida, e uma parte da luz pode desencadear um processo interno em que essa energia é transformada, tá, e reemitida. Tá? Não vamos trabalhar com esses objetos mais complexos, como eu falei. Quer dizer, a gente vai trabalhar com objetos opacos aqui, em que não tem essa outra coisa. Uma parte é absorvida, uma parte é refletida. Então, o modelo básico, tá, de reflexão, tá, que é o mais usado aí para você visualizar objetos de modo geral, tá, é a chamada modelo de reflexão difusa. Tá? Então, no modelo de reflexão difusa, esses objetos não seguem, tá, as leis da reflexão que a gente aprende na escola. Então, a lei da reflexão que a gente aprende na escola, tá, é que quando um raio, tá, atinge um objeto, tá, que ele é refletido de modo que o ângulo de reflexão seja igual ao ângulo de incidência. Tá? Isso vale para objetos extremamente polidos, cuja superfície seja altamente organizada. Tá? Então, se você tem um objeto cuja superfície, ao nível microscópico, seja plana, então, essa lei é obedecida. Tá? Só que os objetos, na verdade, no nível microscópico, são rugosos, são irregulares. Tá? Então, o que acontece? O raio que bate aqui, por exemplo, tá, vai encontrar uma superfície orientada desse modo. Tá? E aí, a reflexão dele vem para cá. Já o raio que chega logo depois, vai pegar uma superfície orientada desse modo e praticamente não é refletido. Já o que bate aqui, então, numa área de incidência muito pequena, tá, você tem raios sendo... Então, você tem uma fonte aqui que está emitindo um feixe de raios fino aqui, tá, mas esses raios são refletidos em várias direções, tá, porque o objeto é rugoso. Então, você tem uma variedade de normais aqui num intervalo pequeno. Tá? Então, a aproximação que a gente faz para representar esses objetos, tá, é que todo raio incidente, tá, é igualmente refletido em todas as direções. Tá? Isso corresponde, tá, ao aspecto daqueles objetos, tá, que a maneira como eu os vejo, tá, não é influenciada pela minha posição relativa em relação a esses objetos. Então, quando eu estou olhando aqui para o chão, tá, não importa se eu estou olhando daqui ou daqui, não muda de aspecto. Mas quando eu olho aqui para a mesa, tá, faz diferença. Eu mexo a cabeça, o aspecto muda. Tá? Por quê? Porque essa superfície ela foi polida, né? Tem um verniz aqui. Então, esse verniz que é colocado em cima da mesa, né, provoca um comportamento que é mais desse tipo do que desse tipo que está aqui. Tá? Objetos de verdade, né, não são nem uma coisa nem outra. Tá? Nem são espelhos perfeitos, tá? Nem são difusores perfeitos. Tá? A maneira como o comportamento, tá, de um objeto como esse, tá, o comportamento óptico dele é descrito, tá, é extremamente complexo. Tá? O que você tem que fazer? Você tem que descrever para cada ponto da superfície do objeto, para cada direção de raio que incide nesse ponto, para cada para cada comprimento de onda, o que acontece com a distribuição
dos raios que vão ser emitidos, que pode variar de acordo com o comprimento de onda. Tá? Então, para fazer coisas extremamente realistas, as pessoas estimam essas funções. Tá? É uma função complicadíssima aqui de ser guardada, porque há 9 dimensões, basicamente, nisso que está aqui. É uma função com 9 componentes, que é a posição, tá? A orientação, o comprimento de onda, e você precisa descrever o que acontece, tá? Para cada uma dessas direções em cada valor de lambda. Então, é uma função que tem muitas componentes, caríssima assim para você estimar. Só faz isso quando você quer fazer coisas de altíssima precisão. Tá? O que a gente vai fazer? Na verdade, é usar um modelo empírico que procura simplificar isso aí de forma razoável. Tá? Então, como eu falei, da gente colocar no modelo, tá, além dessa componente difusa, tá, esse comportamento especular e tentar aproximar isso de uma forma que seja relativamente fácil você especificar para aproximar os objetos e relativamente fácil computar. Tá? Então, a ideia é você ter um modelo simples, que permita um cálculo simples também da intensidade luminosa, tá? Que não seja exatamente o que acontece na realidade, mas que seja um modelo razoável para você, pelo menos, transmitir nas suas cenas, ainda que elas não sejam completamente realistas, você conseguir comunicar aí ao observador se você está diante de um objeto metálico, por exemplo, ou um ursinho de pelúcia. Ainda que você diga, não, isso é feito por computador. Tá bom, é feito por computador, mas você consegue perceber que isso aqui é um metal, isso aqui não é? Já é alguma coisa. Então, isso aqui está dizendo o que eu já disse, tá? E normalmente, tá, quando você constrói uma cena como a desse auditório, tá, você leva em conta as fontes pontuais. Tá? Só que acontece, por exemplo, a luz que entra pelas janelas. Tá? Para eu tratar essa luz, eu teria que fazer um modelo complicado, que é um modelo em que eu tratasse com essa fonte extensa. Tá? Então, no lugar de fazer isso, em geral, o que se faz no modelo simples é considerar apenas duas coisas: fontes pontuais, tá? E uma luz ambiente, tá? Que é uma luz que a gente considera que está presente aqui no ambiente e que seja capaz de se refletir nos objetos, tá? E gerar, tá, uma intensidade adicional. Por exemplo, pensa que você está em casa, tá, num cômodo que não tem janelas, tá? Mas se esse cômodo tiver uma porta, estiver ligado a outros que estejam iluminados, você tem uma luz ali. Tá? Essa é a luz ambiente que a gente vai levar em conta aqui no modelo. Ela contribui, na verdade, para estabelecer um nível de brilho geral, tá, aí para uma cena. Tá? Então, essa luz, ela serve para você poder incluir no modelo coisas que apenas fontes pontuais não seriam capazes de capturar. Então, esse é o primeiro componente, tá, que vai aparecer no modelo de iluminação. Tá? Então, tem um parâmetro, tá, I índice A, que vai representar qual é a intensidade da luz ambiente que a gente tem. Só que essa luz tem que ser refletida, tem que ser expressa, tá, nos canais visíveis para a gente. Então, na verdade, esse IA vai levar a um IA índice R, IA índice G, IA índice B. Tá? Então, a gente tem uma intensidade, que em princípio é uma intensidade relativa em relação às fontes pontuais, do papel que a gente vai ter da luz ambiente que vai aparecer em toda a cena.
Então, por exemplo, se a luz ambiente é branca, essas componentes vão ser iguais. Mas se é uma luz, por exemplo, de luz incandescente, né, que é amarelada, tá, você vai ter um valor de B menor do que o de R e de G para dar essa aparência amarelada aí ao ambiente. Ok? Então, isso é modelado como um escalar para cada uma dos canais R, G e B. Tá? A outra coisa, tá, é a modelagem da reflexão difusa. Então, para cada superfície presente, tá, no seu ambiente, tá, você vai ter um coeficiente de reflexão difusa, tá, K índice D, que também, tá, vai atuar, tá, para cada uma. Então, todas essas coisas que estão, esses parâmetros que estão descritos aqui, tá, vão atuar para cada um dos canais R, G e B. Tá? Então, para um objeto verde, por exemplo, o KD correspondente ao R vai ser igual a zero. Quer dizer, ele não reflete nada da luz que vier incidente a esse objeto de cor vermelha. Tá? Então, na verdade, você vai ter tudo isso que a gente está dizendo aqui, pensa em cada canal. Tá? A gente vai ter esse coeficiente. Então, a luz ambiente, tá, em cada um dos objetos, tá, vai contribuir com uma intensidade que vai ser o produto, tá, da luz ambiente correspondente àquele canal, tá, multiplicada, tá, pelo coeficiente de reflexão difusa correspondente a esse canal. Okay? Então, esse é um dos termos que vai aparecer na nossa equação. Tá? Então, se você olhar, tá, para uma cena usando, tá, apenas a luz ambiente, tá, você não tem as dicas de profundidade que a gente quer ter. Porque se você tiver apenas essa aproximação da luz ambiente, como a gente está supondo, tá, que a luz está incidindo de todos os lados do mesmo modo, tá, um cubo, por exemplo, vai continuar aparecendo como um polígono. Porque não importa a orientação, tá, a quantidade de luz que vai estar sendo refletida em cada face é a mesma. Tá? Então, para que você tenha alguma dica, tá, de profundidade, você precisa, tá, de algum modo, colocar no seu modelo o fato de que a luz não está distribuída uniformemente no ambiente. Tá? A gente faz isso colocando luzes pontuais, então os modelos mais simples vão ter pelo menos uma fonte de luz pontual se a gente quiser comunicar esse efeito de tridimensionalidade. Tá? Então, essa fonte de luz, tá, do ponto de vista do observador, se o objeto é um difusor perfeito, tá, é indiferente o aspecto desse objeto em relação ao observador. O que eu estou dizendo tem um cubo aqui. Tá? Se você tem uma face que aparece mais brilhante, mais clara do que a outra, isso vai acontecer, não importa se está sentado aqui ou se está sentado lá. Tá? Porque o nosso modelo, tá, é tal que a luz, uma vez incidindo sobre o objeto,
tá, ela se reflete, tá, igualmente em todas as direções. Tá? Mas, uma coisa que é importante, tá, é que a ação, tá, de cada luz, tá, sobre o objeto, tá, essa, tá, vai ser levada em conta aqui no nosso modelo. Tá? Então, o que vai fazer diferença aqui no nosso modelo? Então, aqui está o observador. Tá? Então, o observador está olhando aqui para a cena, tá? Ele está numa posição qualquer. Tá? E aqui, digamos que ele esteja observando, tá, essa superfície e essa superfície. Tá? Digamos que essas superfícies, tá, aqui ele está muito de lado, não vou colocar ele mais para cá. Digamos que essas superfícies, tá, estejam sendo iluminadas por uma fonte distante que está vindo nessa direção aqui. Então, como é que esse negócio vai aparecer para o observador? O que acontece é que essa face aqui do objeto está sendo iluminada de frente, tá, diretamente, tá, pela luz. Enquanto essa face que está aqui vai estar sendo iluminada de raspão pela luz. Tá? E isso, tá, é levado em conta, tá, no modelo. Tá? Então, qual é a ideia? Não vou entrar em detalhes aqui, tá? Mas a ideia é que se você tem aqui, tá, um feixe de raios, tá, incidindo sobre um objeto, se o objeto, tá, está aqui nessa posição vertical, tá, então, associada a essa dimensão do objeto, eu tenho uma energia luminosa que vai ser refletida em todas as direções. Se o objeto é inclinado, como esse aqui, tá, ele recebe a mesma quantidade de energia luminosa. Só que essa energia luminosa está dispersa numa área maior. Então, eu, observador, quando eu observo um pedacinho aqui dessa superfície, eu percebo menos luz por unidade de comprimento, tá, do que se eu estiver olhando ele de frente. Tá? Então, esse o efeito que está ocorrendo aqui. Quer dizer, o que a gente percebe, tá, é a densidade de energia luminosa. Nem a energia luminosa total, mas a densidade de energia luminosa. Tá? E tem menos energia luminosa por unidade de área, tá, aqui do que aqui. Tá? E o fator que representa isso é o cosseno aqui do ângulo. Né? Então, a quantidade, tá, de luz que vai ser refletida por unidade de comprimento, tá, depende do ângulo que a luz faz com a superfície. Tá? Então, explicando isso, não vou entrar nesses detalhes. Então, a ideia, tá, é que, apesar da luz ser espalhada de forma idêntica em todas as direções, a intensidade da luz que é percebida, tá, depende da orientação da superfície. Tá? E quem modela isso, tá, é o ângulo θ. Então, como é que a gente calcula esse efeito? Então, na hora de verificar qual é o efeito de uma luz pontual, tá, num determinado ponto da superfície, tá, a gente leva em conta a normal da superfície com o ângulo, com o vetor que liga o ponto da superfície até a fonte luminosa. Tá? Então, se essa fonte está no infinito, tá, o Sol, por exemplo, esses vetores são sempre os mesmos. Se é uma fonte pontual aqui
finita, tá? Isso aí varia de acordo com a posição de cada ponto. Tá? Então, esse ângulo θ aqui é que vai funcionar, o cosseno dele vai funcionar como um redutor dessa energia, e é o que faz as faces que estão voltadas para a fonte luminosa ficarem mais brilhantes do que aquelas que formam um ângulo em relação à luz incidente. Tá? Então, a lei que representa isso, tá, é que o termo, tá, de energia luminosa correspondente a cada luz pontual é expresso pelo mesmo coeficiente de reflexão difusa, que já tinha aparecido lá na luz ambiente, multiplicado pela intensidade da luz, então eu posso ter luzes mais fortes do que outras aqui no meu ambiente, multiplicada pelo cosseno desse ângulo, que mede o ângulo entre a normal, a superfície, e ao vetor que liga o ponto até a fonte luminosa. Ok? Então, somente com esses dois termos, tá, reflexão ambiente, tá, mais esse aqui, a gente já tem algo que é suficiente para você poder criar ambientes em que você consiga olhar para figuras geométricas, entender a geometria de superfícies, sólidos, etc. Você ainda não tem muita preocupação com o realismo, mas já é suficiente para nos ajudar a entender a geometria de cenas tridimensionais. Só com isso já dá para fazer uma brincadeira razoável. Tá? Só comentando que calcular esse cosseno, na verdade, é calcular o produto interno dos vetores unitários aí nessas direções. Né? E se a gente combina os dois termos até agora, tá? Então, se você tiver objetos na cena que você queira tratar como difusores perfeitos, tá? Essa é a equação que vai dar a intensidade em cada ponto, tá? Em cada canal. Tá? Volto a dizer, cada uma dessas coisas, você tem uma equação dessas para cada canal R, G e B. Tá? Agora, com isso, você não vai ter esse tipo de efeito. Tá? Esse tipo de efeito aqui, então, o que a gente está olhando? A gente está olhando aqui um ponto, tá? Um highlight, tá? Um ponto brilhante, que corresponde ao fato da gente estar enxergando essa fonte luminosa refletida, tá? Nessa superfície. Um objeto que seja difusor não tem isso. Tá? Porque num objeto que seja um difusor perfeito, tá? Que vai aparecer, tá? É que naqueles lugares, tá? Em que o ângulo entre o nosso ângulo de visão, tá? E então, por exemplo, se essa superfície está atrás de nós, tá? Exatamente, talvez no ponto em que tivesse uma sombra aqui, que estaria mais brilhante, porque o ponto que a gente vê mais é aquele que está exatamente atrás do olho do observador. Uma cena realista não funciona assim, tá? A menos que esteja na testa do observador, uma lanterninha. Tá? Então, isso aqui não aparece nesse modelo. Tá? Para a gente ter isso aí aparecendo, tá? E por que isso aparece aqui, tá? Nessa cena? Porque este é o ponto da superfície, tá? Em que o vetor que liga o olho até a superfície, tá? E o ponto da superfície até a fonte luminosa, tá? Esses dois vetores estão satisfazendo a condição do raio incidente e do raio de reflexão. Eles estão obedecendo aqui a lei de reflexão. Quer dizer, a normal aqui nesse ponto é exatamente a bissetriz aqui desses dois raios. Tá?
porque esse objeto tem um comportamento, pelo menos parcialmente, especular. Então, se a gente quiser colocar esse tipo de comportamento, que é fundamental para que o objeto transmita a ideia de superfícies polidas, como metal, por exemplo, a gente precisa fazer algo diferente. Tá? Então, a gente tem que modelar essa reflexão especular. E aí, a ideia da reflexão especular é você colocar no seu modelo empírico, porque isso aí não corresponde exatamente ao que acontece nos objetos. A gente coloca no nosso modelo empírico, tá, algo que diga o seguinte: do ponto de vista de reflexão especular, tá, se eu estou num determinado ponto, tá, observando a cena através desse ângulo, tá, a componente de iluminação vai ser grande quando o ângulo de incidência estiver próximo do ângulo de reflexão. Então, naqueles pontos, então voltando aqui para a figura aqui, tá? Pego esse ponto aqui, tá? Olho aqui qual é o raio de incidência, olho qual é o de reflexão, olho para normal. Então, nesse ponto, o ângulo de incidência está próximo do ângulo de reflexão? Não. Então, esse brilho não vai aparecer de maneira marcada aqui. Tá? Então, vai ficar mais claro, mais intenso, aqueles pontos onde o ângulo de reflexão for próximo do de incidência. Tá? Então, a maneira como isso é feito, tá, é desse modo. Tá? Aqui está o ângulo, está o raio refletido ideal, tá? Aqui está o ângulo de visão. Tá? O modelo empírico que se usa é um modelo em que essa reflexão especular, tá, é tanto maior quanto mais próximo de zero for aquele ângulo φ entre esses dois raios. Tá? Então, essa é a direção ideal. E aí, tá, o que vai aparecer aqui no nosso modelo, tá, é graus de especularidade. Então, se você tem um objeto que é muito, muito polido, tá, aquele pontinho ali, ele é muito brilhante, tá, mas muito pequeno, porque ele está só lá num ponto correspondente àquela luz pontual. Se o objeto é como a mesa aqui, tá, então eu aqui estou olhando a mesa, olho aqui a fonte de luz, eu vejo a fonte de luz, mas ela parece meio deformada, tá, ela parece mais espalhada, porque isso aqui não é tão especular quanto seria um metal. Tá? Então, isso é controlado, tá, através de um termo, tá, que é, em geral, modelado desse modo. Tá? Então, você usa o cosseno, tá, do ângulo φ. Mas, na verdade, é uma função desse cosseno. E aí, o que se usa nesses modelos é uma potência desse cosseno. Então, quanto maior, tá, for esse expoente, né, então, se esse expoente for um número muito grande, tá, então, quanto maior for esse expoente, mais rapidamente o cosseno cai, esse valor aí cai de 1 para 0. Né? Porque o cosseno de φ, tá, é uma função que tem esse aspecto. Né? Mas quando você aumenta essa potência, ele passa a ter esse aspecto. Então, esse modelo aí foi proposto aí por uns pioneiros aí na área, que é chamado de Fong, tá? E ele normalmente é o que se chama, não sei se tem um bom termo em português, tá? Em inglês se chama shininess. Shine é de brilho, né? Então, shininess é o que esse
expoente aí está representando. Ok? Então, esse expoente varia aí de acordo com a refletividade, tá? Então, valores muito altos te aproxima aí do reflector ideal, tá? E a expressão, tá, dessa intensidade vai depender de duas coisas, tá? Do comportamento especular, tá? E da quantidade de luz que é refletida desse modo, tá? Então, acho que está na próxima tela a equação, tá? A equação aí que a gente tem, tá? É essa, tá? Então, para cada objeto, você vai ter o coeficiente de reflexão especular, quer dizer, quanto ele se comporta como um espelho, explicado pela intensidade da luz, que é a mesma intensidade de antes. Isso aqui é o cosseno do ângulo formado pelo raio visual com o raio refletido ideal, tá? Elevado àquele coeficiente de shininess que diz a respeito da especularidade do objeto. Note que isso que está aqui, tá, é um número entre 0 e 1, tá? Sempre. A questão é isso aqui que o NS mede, é quão rapidamente ele cai para 0. Ou seja, quão concentrado está aquele brilho em torno daquele ponto em que a reflexão está próxima da ideal. Tá? Então, os sistemas aí de visualização rápida, não vou entrar aqui nesse métodos, coisas aí para calcular, truques, etc. São outras maneiras aqui de calcular que são mais eficientes, tá? Mas não vou entrar. Então, as equações, né, que vão produzir, tá, a intensidade aí de cada ponto aí na cena, basicamente são essas que estão aqui. Você tem uma contribuição da luz ambiente, que é sempre considerada como sendo uma reflexão difusa. Você tem uma contribuição das luzes, olhando aqui embaixo, né, e para as diversas luzes pontuais, você tem um efeito difuso, tá, e um efeito especular. Então, você tem que... Como é que... num objeto que você está modelando, tá, então, o que você tem aqui? Para cada objeto, tá, você vai ter que especificar esses coeficientes. Tá? Então, os I's aqui são referentes à cena, né? São referentes à intensidade da luz com que você quer observar. Tá? Mas os K's, tá, e o NS está associado a cada objeto que você coloca. Então, se tem um objeto que é um objeto metálico, tá, de uma determinada cor, você vai especificar esses coeficientes, tá, para cada um dos canais RGB. Não sei se aqui está dito isso. Tá? Não, mas essas equações que estão aqui, volto a dizer, você tem uma delas, tá, para cada um dos canais RGB para objetos coloridos. Tá? Aí a gente começa a colocar coisas que permitem enriquecer, tá, essa modelagem. Por exemplo, no mundo real, tá, a intensidade da luz que atinge um objeto da cena depende da posição que o objeto esteja. Se você tem uma lanterna iluminando um objeto que está a 1 metro, a intensidade é uma. Se estiver a 10 metros, é outra. Tá? Mais uma vez, é por causa de que a energia se propaga em todas as direções. Então, na verdade, aqui uma fonte luminosa. Tá aqui um objeto, está aqui outro objeto. Então, o que está acontecendo?
você pega a energia luminosa que chega aqui, corresponde a essa fração da energia total emitida. Mas quando o objeto está mais longe, esse ângulo é um ângulo menor. Então, uma fração menor da energia luminosa chega nesse objeto. Então, objetos que estão mais longe recebem menos fótons, tá? Recebem menos energia luminosa. Tá? E essa quantidade de energia, né, como a gente está falando de área aqui que recebe, isso aqui é proporcional ao quadrado da distância, tá, do observador. Quer dizer, comprimentos são proporcionais à distância, áreas são proporcionais ao quadrado da distância. Tá? Então, esses modelos podem ser incorporados aí para mais visualização, em que isso é claro que só faz sentido em cenas muito grandes, né, que você tenha objetos que estejam, que você queira modelar na mesma cena objetos que estão próximos à fonte luminosa e outros que estejam muito distantes. Então, a lei física é inversamente proporcional ao quadrado da distância, mas isso dá problema quando você está muito próximo do objeto. Tá? E aí, normalmente, o que se usa é uma lei empírica, tá? Em que tem um termo constante, um termo do primeiro grau, tá? E um termo quadrático. Aqui sim. Finalmente, tá? Levando em conta que a gente tem cores, tá? Esse é um modelo que os visualizadores assim, mais comuns, tá, usam. Tá? Então, uma equação para cada canal. Tá? Um possível fator de atenuação, tá, em função da distância que a luz esteja, no caso mais simples, tá, isso aqui é igual a 1. E a componente difusa, tá, e especular da luz refletida. Tá? Então, aqui está muito melhor do que aqui, mas dá para a gente apagar um pouco mais a luz aqui? Então, esse é um objeto, tá, que foi renderizado aí usando, tá, esse tipo de técnica. Tá? E aí a gente vê aqui o efeito aqui das diversas coisas. Então, qual é a cena? A cena, tá, é uma bola, uma esfera vermelha, tá, vista por uma luz que está aqui em cima desse lado. Então, se você não tivesse luz ambiente, tá, tudo que estivesse aqui estaria preto, tá? Completamente preto. Porque tudo que estivesse aqui nessa região, isso aqui não é iluminado pela luz. Tá? Não tem nenhuma luz incidindo aqui. Então, luz ambiente serve para que, mesmo quando você tenha... E na prática, esse objeto não estaria no escuro, porque certamente essa luz ia bater no objeto, ia se refletir em outros. Tá? Você ia ver alguma coisa ali, mesmo que só houvesse essa fonte pontual. Tá? Então, aqui só está contribuindo, tá, a luz ambiente. No objeto, de modo geral, está contribuindo, tá, a componente difusa. Tá? E tem, tá, uma componente especular. Né? Então, o que está acontecendo aqui? Que a luz está vindo daqui e alguém está vendo aqui de frente esse objeto. Então, com isso, a gente vai ter um brilho especular ali na... É claro, você vai dizer, é boa essa renderização? Não é. Tá? É bastante ruim até. Mas é o que um modelo... Então, provavelmente, esse é um modelo, tá, em que a gente pode dizer, não, a shininess aí certamente não é muito grande, porque a área aqui do highlight está grande demais. Mas provavelmente o que está acontecendo é que o coeficiente
de reflexão especular, esse está muito alto. Tá? Então, o que aconteceu foi que na hora que você calculou essa intensidade, tá? Porque essas intensidades normalmente, tá, são medidas na escala de 0 até 1. Então, quando você chega a 1, você chega à intensidade máxima. Então, provavelmente o que aconteceu aqui é que o coeficiente de reflexão especular foi muito alto, tá? E aí estourou, tá, a escala. Tá? Passou de 1, então na hora de você renderizar, você vai renderizar como sendo 1 em todos os canais, aparece esse efeito completamente branco que está aqui. Ok? Bem, aí a partir daqui, tá, aqui na apresentação, caso vocês desejem, vai se falar um pouco mais sobre como é que a gente sai desse modelo básico, tá, para modelos mais complicados. Quem quiser explorar esse tipo de visualização, tá, uma boa maneira de olhar para isso, infelizmente eu não trouxe o meu notebook em que podia ter dado um exemplo, tá, usando os chamados visualizadores VRML. VRML, quando foi lançado, há cerca de 10, 15 anos atrás, parecia que ia ser uma tecnologia que ia pegar muito. Né? Isso aí significa Virtual R de que mesmo? ML é de Modeling Language. Virtual Reality Modeling Language. A linguagem de modelagem de realidade virtual. Tá? Em que todos os browsers de uma determinada época vinham com plugins aí para esse tipo de visualização, tá? E você conseguia olhar para arquivos gravados nesse formato, tá? E explorá-los. Tá? Hoje em dia, continua havendo plugins, mas isso normalmente não é suportado nas instalações padrões. Tenho certeza que na versão do Firefox, do Explorer que tem aqui, não vai dar suporte para isso. Mas tem muitos clientes aí que estão nos computadores aí de vocês. Se vocês procurarem por clientes VRML, vocês vão encontrar. Tá? E objetos e cenas são especificados aí em VRML usando exatamente as ideias que a gente viu aqui. Então, objetos são dados por primitivas, como box, cone, cilindro, esfera. E objetos têm os seus aspectos, que são dados por esses coeficientes todos. Tá? E essa é uma boa forma de quem quiser explorar mais, tá, a visualização tridimensional. Tá? Ficamos por aqui, então. Obrigado aí pela presença de vocês.